boa, seguindo os vídeos sobre os partidos políticos e a nossa Constituição Federal, agora vamos a uma resolução de questões. Vamos às questões. À luz da Constituição Federal, julgue o item que se segue acerca dos direitos e dos partidos políticos. É livre a criação, a fusão e a incorporação e a extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Essa questão está correta. Lembremos que o artigo 17 traz: é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, e os preceitos são caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então essa questão está totalmente correta. Vamos à próxima. Acerca dos direitos políticos, julgue o item a seguir. Atualmente, não mais se tem como indispensável a filiação partidária como condição de elegibilidade, admitindo-se a chamada candidatura avulsa. Errado, tu ainda tem que estar afiliado a um partido político para poder concorrer. É proibido a candidatura avulsa. Vamos a mais uma questão. Os partidos políticos somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão se... Vamos então, essa questão trata principalmente do parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente, cuida-se alternativamente, né? Primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo de 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo de 2% dos votos válidos em cada um deles. Ou, cuide bem do ou, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então vamos a ela. Alternativa A. Que tiverem alternativamente, já começou bem com alternativamente, e obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% em cada uma delas. Até aí tá ok, vamos ver. Ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. A A está totalmente correta, então a nossa resposta correta é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. A B já começa falando em cumulativamente, não, é alternativamente. Então, G, nem vamos ler o resto, está errada. A C começa falando em alternativamente, então começa correto. Que obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados 4%, não é 4%, é 3%. Então já nem precisamos continuar. A letra D, cumulativamente, já está errado, nós sabemos que é alternativamente. E a letra E começa com alternativamente, vamos ver o que está errado. Obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados 6%, não é 6%. É 3% dos votos válidos em 1/3 das unidades da federação, com 2% em cada uma. Ou que tiver elegido 15 deputados federais, distribuídos em 1/3 das unidades da federação. E lembrando que é alternativamente, não é cumulativamente. Mais uma questão. Segundo a Constituição Federal, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, sobre a disposição constitucional sobre os partidos políticos, assinale a alternativa incorreta. Então temos que achar a incorreta e não a correta. Bom, os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão? Correto, essa é correta. Então essa não é a nossa alternativa, porque a gente está procurando a incorreta. Letra B. Os partidos políticos não têm autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias? Errado! Nas majoritárias, eles podem sim escolher e coligar. Aonde eles não podem mais coligar é nas eleições proporcionais. Lembrando que a majoritária é prefeito, governador, presidente, e a proporcional é vereador, deputado. Então,
Essa está incorreta, sendo então a B a incorreta, essa é a nossa alternativa. Vamos ver a C e a D. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer as regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes, correto? E provisórios, e sobre a sua organização e funcionamento, correto. E letra D, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, correto também. Então a C e a D estão corretas, a alternativa incorreta é a letra B. Julgue o item relativo a partidos políticos. O candidato eleito por partido político que não tenha preenchido os requisitos impostos pela chamada cláusula de barreira não perderá o mandato, podendo afiliar-se a outro partido que não haja atendido aquelas condições. Correto. Se o partido que ele se elegeu não atingiu a cláusula de barreira para ter acesso ao fundo partidário, ele não perde o mandato e ele pode também, se quiser, buscar um outro partido. Lembremos que isso está no parágrafo 5º. Ao eleitor por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que o tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Por isso, está correta essa questão. Próxima. Julgue o item relativo a partidos políticos. Os partidos políticos possuem natureza jurídica de direito público e adquirem a personalidade própria a partir de seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque os partidos políticos, eles são de natureza privada, mas mesmo sendo de natureza privada, eles devem prestar conta ao Tribunal Superior Eleitoral. Lembremos o que diz o parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Julgue o item relativo a partidos políticos. Os partidos políticos poderão receber doações e subvenções de entidades estrangeiras, desde que não se subordinem a elas. Errado, essa questão está errada. Os partidos políticos não podem receber recursos de entidades estrangeiras. Lembremos que o artigo 17 traz em seus preceitos os seguintes: o caráter nacional dos partidos políticos e a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou subordinados a este. Também traz a prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar. Então, os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinadas a estes. Próxima questão. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre a sua organização e o funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de sua coligação nas eleições majoritárias. Excelente, os partidos podem coligar nas eleições majoritárias. O que eles não podem é coligar nas proporcionais. Vamos às alternativas. É vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal? Errado, não precisa ter essa vinculação das candidaturas. Letra B. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais? Até aí está correto. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal? Correto, a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos ver por que essa está errada. Permitir a sua celebração nas eleições proporcionais? Errado, não pode coligação nas proporcionais. Letra D. Permitida a sua celebração nas eleições proporcionais? Errado. E letra E. Permitida a sua celebração nas eleições proporcionais e a vinculação entre as candidaturas em âmbito estadual, distrital, municipal? Errado. Não pode coligar nas proporcionais e não precisa ter obrigatoriamente a vinculação das candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Lembremos que isso está vinculado àquilo que nos traz o parágrafo 1º. Vamos a ele.
É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer as regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre a sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Então, eles podem escolher os regimes e as coligações nas eleições majoritárias. Agora, é vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, é vedada a coligação nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre a candidatura em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seu estatuto estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Gente boa, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e nos seguir no Instagram. Até a próxima!